Boa tarde a todos. Eu sou a Leandra Pinheiro, professora de biologia, e hoje eu trago para vocês a resolução de duas questões que caíram na prova do Enem de 2024. Vamos lá, vamos começar? A questão 91 do Caderno Verde, né? Tem o seguinte enunciado: o Cerrado e a Amazônia abrigam um grande número de serpentes, popularmente conhecidas como cobras corais. Na Amazônia, predominam as corais verdadeiras, que são peçonhentas. O que quer dizer isso? Que tem veneno. Enquanto no Cerrado prevalecem as falsas corais, que não possuem peçonha, que não apresentam veneno. Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante. Essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas como para as verdadeiras. Aqui vem a foto pareada, né, das duas, para a gente poder fazer a observação e a comparação. Nas fotografias são apresentados dois exemplos dessas serpentes: uma coral verdadeira, como a gente pode observar aqui nessa foto, e uma coral falsa, que está nessa imagem aqui. Se a gente olhar bem, analisar bem a coloração, é semelhante, né? Porque ambas possuem o vermelho, o preto e o branco na sua coloração corporal. Só que a sequência dessas cores é diferente de uma para a outra. Se a gente observar aqui, ó, na falsa coral apresenta apenas branco uma única vez, já que na verdadeira a gente consegue observar que ela tem as duas listinhas de branco. Então, se a gente conseguir observar e discriminar certinho qual é uma e qual que é a outra, a gente lembrar dessa sequência, a gente consegue identificá-la e saber qual é a verdadeira e qual é a falsa. Então, vamos aqui para as alternativas. A pergunta é a seguinte: qual é a vantagem dessa similaridade para as falsas corais? Então, o que é que vai dar de vantagem para a falsa coral essa coloração muito parecida com a coral verdadeira? Alternativa A, facilita a captura de presas? Não, né, gente? Porque a questão de presa, a questão de alimentação vai ser definida através do comportamento do animal, agilidade, né, camuflagem, coisas nesse sentido. Então, a letra A não é a opção correta. Letra B, diminui a competição por recursos? Também não é essa questão, pois cada cobra, a verdadeira e a falsa, elas estão em ambientes diferentes. Uma está no Cerrado e a outra está lá na Amazônia, lá na floresta amazônica. Então, elas não têm como competir por recursos, sendo que estão em ambientes diferentes. Se elas vivessem o mesmo ambiente, aí sim a gente poderia dar uma olhada mais especial para essa alternativa. Vamos continuar. Alternativa C. Possibilita a geração de indivíduos híbridos. Galerinha, é o seguinte: indivíduos de espécies diferentes, eles não conseguem cruzar e gerar descendentes. A sua grande maioria, vou enfatizar, a sua grande maioria não consegue cruzar e gerar descendentes. Existem alguns indivíduos, algumas espécies que conseguem essa proeza. Por exemplo, o jumento e a égua, eles conseguem cruzar e dão origem a um ser vivo, totalmente diferente das espécies originais, certo? Dão origem à mula. A mula, ela é híbrida, mas ela é estéril. Normalmente, quando espécies diferentes se cruzam e dão origem a um outro indivíduo, esse indivíduo, essa nova espécie, ela é estéril, justamente porque não é natural que isso aconteça. Então, ou nasce com defeito, ou nasce estéril, ou coisa parecida. Então,
Como são espécies diferentes, uma é a falsa coral e a outra é a coral verdadeira. Elas não têm essa questão de cruzamento e outra estão em ambientes diferentes, habitats diferentes. Então, é totalmente fora de cogitação que elas possam cruzar e formar indivíduos híbridos. Reduz a possibilidade de sofrerem predação. Exatamente. A partir do momento que a falsa coral tem a coloração muito parecida com a coral verdadeira, e normalmente no reino animal ou no reino das plantas, né? A coloração é um aviso. Olha, eu sou perigosa. Olha, eu posso ser tóxica. Olha, eu posso te atacar, eu posso fazer mal para você. Então, a partir do momento que ela tem cores, né, a coloração parecida com a coral verdadeira, que é super peçonhenta, que tem um veneno, né, potente, o que que acontece? Os possíveis predadores vão olhar na opa, vou nada, vou atacar uma coral, porque ela, né, ela tem a mesma coloração, né? Para os animais predadores, quando batem o olho naquele animal, vai pensar o quê? Ela tem veneno, porque eles já sabem, né, que naquele ambiente que eles já tiveram contato com esse tipo de animal, a coral verdadeira, e pode causar danos para ele. Ah, professora, mas não são em ambientes separados? Não são em habitats separados? Um está lá no Cerrado e outra não tá lá, outra espécie está lá na Amazônia? Ok, galera, mas existem alguns animais que transitam pelos biomas e eles podem já ter tido um contato com aquele animal, por exemplo, a águia, que é um predador, né, das cobras. Pode olhar e falar assim: opa, essa aí é venenosa, essa é perigosa, então eu vou me afastar dela. O que que eu vou procurar confusão justamente com ela que tem peçonha, que tem veneno, certo? Então, a alternativa correta é a letra D. Reduz a possibilidade de sofrerem predação, ok? Agora, só assim para a gente analisar a E também, que é uma alternativa que estava presente na prova. Otimiza o encontro de parceiros reprodutivos. Gente, se eles são de espécies, elas, né, são de espécies, os indivíduos são de espécies diferentes, o comportamento de acasalamento também será diferente. Então, é quase que nula a possibilidade de um se atrair pelo outro e acabar copulando e gerando indivíduos, né? Reproduzindo-se. Ok? Vamos para mais uma. Aqui a respostinha certa, né? Letra D. Agora nós vamos para a questão 92. O exoesqueleto dos crustáceos, lembrando que o que que é o exoesqueleto? É um esqueleto externo, né? É formado por quitina, que é um açúcar, e impregnações de sais calcários. Calcário é que dá força, né? Dá rigidez para a parte do esqueleto e também no caso do exoesqueleto. E por isso é mais duro quando comparado com o exoesqueleto de outros artrópodes, como por exemplo dos insetos, né? Esse revestimento externo confere proteção, mas por ser duro, limita o crescimento desses animais. Para superar essa limitação, o exoesqueleto deve ser alternativas. A. Formado somente na fase adulta do animal? Mas se for formado só na fase adulta, como que o animal vai estar protegido durante o início do seu desenvolvimento? Então, não tem lógica isso, né? Ele tem que ter essa estrutura de proteção desde o início. Porque o início do seu desenvolvimento é o que faz com que eles estejam mais frágeis e muito mais propensos a sofrer ataques e acabar sendo eliminado da natureza. Então, letra A, não. B, fragmentado para a expansão das áreas de articulação. Articulação, que nem aqui, ó, a parte nossa de cotovelo, de joelho, que são os locais onde a gente pode movimentar-se, né? Onde movimento, as junturas de movimento acontecem. Então, não teria como fragmentação a parte
de movimento, de articulações, só ela não estar protegida. Não teria lógica isso também. E aí, o que que aconteceria? Essa parte de articulação ia se desenvolver, e a parte que estivesse, por exemplo, as patinhas, não estaria protegida pelo exoesqueleto e ia ficar atrofiada? Não tem lógica, porque se a gente parar para pensar num caranguejo, ele cresce por inteiro. Ele não tem uma parte que é mais desenvolvida que a outra, né? Então, B, também fora de cogitação. C, modelado continuamente para ajuste ao tamanho do corpo. O problema aqui está nessa palavrinha, continuamente. Então, quer dizer que ele vai crescer, 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 crescer e não vai parar de se desenvolver? Não, gente, vai ter um momento que o crescimento, assim como todo ser vivo, cessa. E aí a gente tá naquela fase adulta preparado, né, para as fases seguintes do desenvolvimento de vida. Então, a letra C também não condiz com a resposta que a gente está procurando. D, substituído por meio de mudas que ocorrem periodicamente. Exatamente, galerinha. É isso mesmo. O que que é que acontece? Os crustáceos, eles possuem, e alguns insetos também, eles possuem uma estrutura que é a muda. A muda nada mais é do que um exoesqueleto que é substituído por outro, certo? O sistema endócrino desses animais, ele acaba liberando um hormônio que é a equidisona, que acaba o quê? A equidisona, ela esse hormônio vai ser liberado e vai acabar amolecendo o exoesqueleto, certo? A exona, ela amolece o esqueleto, o animal consegue sair do exoesqueleto, né? E o que que acontece? Ele expande, ele aumenta de tamanho, por isso que fala a questão de periodicamente, né? Ele aumenta de tamanho, e aí, depois que ocorreu essa expansão, é formado o exoesqueleto, começa de novo a endurecer e tá aquela parte de proteção novamente. Não sei se vocês, aqui tá falando de crustáceos, mas não sei se vocês já observaram que existem, por exemplo, alguns insetos que a gente encontra muitas vezes nas árvores ou na natureza assim, uma casquinha dele, como por exemplo a cigarra. Aquilo que a gente encontra, a gente fala, uai, ela morreu? Não, ela trocou de exoesqueleto, né? A equidisona entrou em ação ali, porque ela precisava expandir o seu tamanho, então esse hormônio, equidisona, entrou ali naquele processo e fez com que ela conseguisse sair daquele exoesqueleto e fosse expandido seu corpo e ela conseguiu que o outro esqueleto adequado ao tamanho da sua estrutura fosse produzido e aí ela continua o processo de vida dela, ok? Então, a resposta correta, a letra D, ok? Aqui, pessoal, certo? Então, galera, é isso. Agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada e até mais.